nós descobrimos a doença do Vitor foi em agosto, 5 de agosto de 2020. Então, 3 anos e meio, né? Vai completar quase 4. E assim que nós descobrimos foi algo logo inesperado, agudo. E assim que descobriu, já iniciamos o tratamento em Belém mesmo. A princípio não tinha indicação de transplante de medula, só que depois de 1 ano e meio nós descobrimos uma recaída da doença. Aí houve indicação de transplante de medula, tivemos que ir para São Paulo, onde ele realizou o transplante em dezembro de 2022. Depois de 6 meses acompanhando, infelizmente mais uma nova recaída, voltando à doença e tendo a indicação dessa nova terapia, que foi o Carticel, que ele realizou agora em novembro de 2023, em São Paulo. Foi a leucemia do tipo LLA, tipo pré-B, né, que nós descobrimos, e foi um susto para todo mundo, porque ele sempre foi uma criança saudável, tinha 6 anos de idade e nunca tinha precisado internar na vida dele. Nós iniciamos logo o tratamento imediato com quimioterapia, né? A princípio ele ficou internado para iniciar o ciclo, ficou mais ou menos 22 dias internado, e aí depois disso começou a fazer o tratamento na clínica. Ele ia via ambulatório, ia para a clínica, às vezes todos os dias da semana, depois passou para 2, 3 vezes na semana, e assim nós seguimos, até ficar na parte da manutenção, que já ia só uma vez a cada 20 a 21 dias, quase que uma vez por mês apenas. Na verdade, quando nós fizemos um transplante de medula óssea, nós tivemos que ficar 100 dias acompanhando direto em São Paulo. Depois dos 100 dias, nós retornamos para Belém, que foi 1º de abril de 2023. E nosso primeiro retorno em São Paulo, que foi em maio de 2023, nos primeiros exames que ele fez, houve uma alteração de um desses exames. E aí, a médica de São Paulo, lá do Hospital Itaci, que é quem acompanhava ele, viu que havia problema e pediu que a gente retornasse imediatamente para fazer uma terapia com infusão de linfócitos do doador, que foi o pai dele. Só que, infelizmente, quando nós retornamos, nos exames que ele precisava fazer, identificou que a doença tinha voltado. Então, nesse momento, a equipe conversou com a gente e explicou como só tinha 6 meses do transplante, seria arriscado tentar um novo transplante. Então, foi indicada essa nova terapia. Terapia nova aqui para o Brasil, né? E que apenas alguns hospitais em São Paulo estavam realizando, de maneira hospital privativo, não tinha ainda no SUS, só um projeto de pesquisa da USP com Ribeirão Preto, Carticel. E aí, quando houve essa indicação dessa terapia, nós começamos a correr atrás. O caso dele foi apresentado para a Anvisa, nesse projeto da USP com Ribeirão, só que a princípio não foi autorizado porque havia ele no meio comercial, então nós tínhamos que tentar primeiro via comercial. Tentamos com o plano de saúde que ele tem, tá? Só que de imediato foi negado por conta do custo. Essa terapia por paciente custa 2,5 milhões. Então é um custo muito alto. Então nós sabíamos que seria negado a princípio e aí nós tivemos que entrar na justiça. Entrando na justiça, nós solicitamos, né, via liminar. Essa solicitação via liminar nós ganhamos logo de imediato. Só que demorou para o plano de saúde cumprir, né? O que nós ganhamos em agosto só começou a ser cumprido em setembro. E aí foi o plano que indicou o Hospital da Beneficência Portuguesa. O Vitor tá bem, né? Apesar de tudo, de todo o risco que ele teve, porque até realizar efetivamente essa terapia, ele precisou passar por UTI, fazer uma quimioterapia enquanto esperava todo esse processo. E é um processo, uma terapia que demora, porque tem toda uma parte burocrática. Ele precisou fazer a coleta das células dele, que retirou células de defesa, um linfócito T. Essas células são encaminhadas para fora do Brasil, pelo laboratório, e demora no mínimo 30 dias para retornar, porque eles vão fazer uma alteração genética na própria célula dele. Eles inoculam um vírus e depois reinoculam no paciente, no caso no Vitor. E aí tem que esperar que essas células comecem a reconhecer a doença no organismo dele para combater a leucemia, no caso, né? Que é a doença dele. Todo mês ele precisa fazer uma coleta de exames, que é da medula dele, ele precisa funcionar a medula óssea para coletar
e fazer um exame que é chamado imunofenotipagem, onde avalia essas células, como é que estão essas células no organismo dele. Como é uma terapia nova aqui no Brasil, como os médicos mesmo disseram, nós estamos aprendendo. E ele foi a primeira criança a realizar essa terapia lá no hospital e de leucemia. Ele já tinha outros pacientes, mas na terapia para linfomas, que é diferente da doença dele. Mensalmente ele é avaliado e ficamos bem ansiosos. Quando a gente faz o exame, aguarda esse resultado. Mas graças a Deus está evoluindo bem. Ele continua com doença DRM negativa, que é a ausência da doença. Quer dizer que a terapia está dando certo. Mas esse acompanhamento vai continuar por um longo tempo ainda. O que nós vimos é que a primeira criança que realizou essa terapia fora do Brasil, ela já está há mais de 10 anos sem a doença. Então é uma esperança muito grande para todos nós, né? Que estamos passando por isso. E uma coisa também que é bem positiva para outros pacientes que vão precisar dessa terapia é que a Anvisa já autorizou o projeto de pesquisa da USP em Ribeirão que seja realizado em crianças também, a partir de agora, desse início de ano de 2024. Então isso já é uma vitória para outros pacientes, né? Porque, como eu falei, o custo é muito alto. Não precisei esperar, até porque o Vitor, antes de conseguir realizar, ele teve uma fase muito ruim. Foi quando ele piorou, porque ele precisou fazer uma quimioterapia mais forte, como ele nunca tinha feito. Teve várias complicações que ele foi parar até na UTI, onde ele nunca tinha precisado passar, nem na época do transplante. Então vi como ele ficou bem debilitado e isso nos angustiava, sabe? Cada dia fazia toda a diferença para ele. Então quando nós conseguimos foi uma vitória muito grande, porque quando a gente descobriu a doença, a média de tratamento seria de 2 anos e meio. Então ele contava esses dias o tempo todo. E foi quando houve a recaída e acabou aumentando esse tempo, né, de terapia. Mas ele entende tudo, todos nós estamos esperançosos e ele não vê a hora de poder voltar a fazer tudo o que ele fazia antes, que ele gostava muito. Estudar, voltar para a escola, ter os amiguinhos dele, né, ir para a praia, piscina, jogar futebol, que ele gosta de jogar futebol bastante. Então ele vai voltar a fazer tudo isso. Eu ainda não posso voltar para a escola, mas eu tô bem. No momento eu tô bem. Algumas coisas eu ainda não posso, mas do que eu puder eu tô brincando agora.